mão aqui na igreja, de me deslocar de São José dos Campos e estar aqui. E essa manhã é uma manhã muito especial para mim, por ter a oportunidade, mais uma vez, de estar ministrando a palavra do Senhor. Guto sempre me pega de surpresa. Na verdade, eu nem gosto desse termo, porque o cristão tem que estar preparado, mas ele sempre me avisa os 45 minutos do segundo tempo. A gente vai afinar isso aí para a gente melhorar. O Senhor me avise um pouquinho antes, pastor, me ajuda. Mas é uma alegria muito grande. E eu quero já iniciar a minha fala, antes mesmo de abrir a palavra do Senhor, fazendo um convite à igreja. A semana que vem, dia 2 e 3 de setembro, nós estaremos realizando em Caçapava a celebração dos 20 anos do Congresso Estendendo as Mãos aos Necessitados. É um evento que Deus colocou no coração do meu pai, pastor Vicente, há 23 anos atrás, e depois de orar por 3 anos, nasceu esse congresso para pessoas em situação de rua, e ao longo desses 20 anos, mais de 8.000 pessoas foram resgatadas para a glória de Deus no mês de agosto, para esse propósito, enfim. Porque nós sabemos que a evangelização acontece o ano inteiro, mas no mês de agosto, na nossa instituição, não existe internação particular, é só para pessoas em situação de rua, que se encontram em extrema vulnerabilidade social. Então, nós temos tido a felicidade de ver a mão do Senhor se movimentando, agindo, trabalhando de uma forma poderosa ali em Caçapava, e nós temos muitos motivos para celebrar o Senhor, porque ao longo desse tempo o Senhor esteve conosco, cuidando dessa obra, desse projeto, enviando recursos e provisões, e por isso nós estamos de pé. Sabemos que as batalhas não param e não vão parar. Elas mudam de forma, mas o inimigo sempre vai intentar contra aquele que está fazendo a obra do Senhor, mas nós sabemos que do Senhor virá a vitória. Ao chegar aqui ontem, alguns irmãos perguntaram, nós continuamos com o processo judicial, ainda com essa luta que nós estamos tendo com a nossa instituição, para comprarmos a nossa instituição. Quando eu estive aqui na vigília, em maio, foi maio? A vigília ou junho? Maio, foi o mês que eu estive na ADEP com o Projeto Hope. Eu estive aqui pregando na vigília, eu falei que nós estávamos e estamos ainda com a meta de alcançarmos R$1 milhão para a compra da nossa instituição, mas em maio eu só tinha 200 mil, hoje eu tenho 300 mil. Então, a mão do Senhor está se movimentando. Talvez não na velocidade que eu desejo, que eu queira, porque a gente quer alcançar a meta logo, comprar e declarar de fato e direito que aquela obra pertence ao Senhor Jesus e a igreja é proprietária dela. Mas enquanto não fazemos, nós já somos gratos pelo Senhor, porque em meio de um tempo desfavorável, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos feito crescer e prosperar ali em Caçapava. O desafio não para. Nós estamos hoje com 160 internos, só esse mês, 80 pessoas resgatadas das ruas, e o desafio diário é muito grande. 40 quilos de arroz todo dia, 15 quilos de feijão todo dia. Então, quando você coloca ali no seu orçamento mensal, é mais de 1 tonelada de arroz por mês. E quem tem mantido aquele projeto de pé? O mesmo Deus que te trouxe aqui nessa manhã, que está cuidando da tua vida, que está cuidando da tua casa, que está cuidando da sua família, que tem, aleluia, suprido as suas necessidades, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, porque muitas vezes nós falamos, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas conseguimos viver sem isso. Então Deus envia o necessário, aquilo que você precisa para se manter de pé na presença dEle. Quando eu orei na quarta-feira, quando o Guto falou comigo, por essa manhã, por esse dia, por essa palavra, o Espírito Santo ministrou no meu coração um texto que está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4, eu vou ler o versículo 12 e vou ler o versículo 16. Nós estamos em uma conferência missionária,
E uma das minhas preocupações, quando eu oro pelo ID Pregar e quando eu intercedo por esse ministério, porque eu faço parte, mas eu estou em outro estado. Então, eu não estou tão próximo de vocês. Acompanho através do WhatsApp, as mensagens, os pedidos de orações, as metas, as necessidades do grupo, e eu estou sempre orando e intercedendo. Mas a minha preocupação tem sido com a saúde emocional daqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. Eu trabalho para Cristo desde o 3º mês da minha conversão. Já são quase 30 anos servindo, trabalhando no reino de Deus. E nessa igreja, na minha igreja, Deus me deu a alegria de aprender muito, mas errar muito também. A gente aprende, erra, vai melhorando, vai construindo uma história, vai aprendendo com a palavra do Senhor. E eu, ao longo da minha caminhada, eu sempre tive uma necessidade intensa de trabalhar todos os dias, 7 dias da semana, os 30 ou 31 dias do mês, quase que os 12 meses do ano, sem fazer pausa, sem ter um cuidado, um olhar especial para mim, porque eu queria estar 100% no reino. Hoje, com algumas qualificações profissionais que eu adquiri ao longo da minha caminhada, eu entendo que eu agi errado em alguns momentos da minha vida. Porque o meu corpo precisa de pausa. Porque eu preciso entender que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu preciso entender que eu preciso me cuidar para trabalhar melhor no reino de Deus. E é justamente isso que eu desejo compartilhar com vocês, com toda a humildade de espírito, nessa manhã. Eu vou ler o texto usando a projeção, porque eu estou usando uma versão um pouquinho diferente. A minha versão é King James, e ela diverge de algumas versões, mas diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo 4, versículo 12. Ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos os que derem ouvido. Olhando essa orientação do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo, o seu sucessor ministerial, ele começa a dar algumas orientações para que ele tenha êxito no seu trabalho, na sua liderança, no seu ofício. Sabemos que aquele que evangeliza, aquele que se dispõe a cumprir esse mandamento do Senhor, ele precisa ter alguns cuidados. E, geralmente, quando eu falei anteriormente, a gente vai com muita força, com muita vontade, com muita fome. Nós olhamos para o reino, para o campo, e observamos a necessidade urgente de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E aquele que tem um coração sobre as almas, ele se sensibiliza e diz: Deus, eu quero fazer um pouco mais, eu quero avançar um pouco mais, eu quero alcançar um pouco mais. E muitas vezes dedicamos 7 dias da semana para isso. E eu já fiz muito disso ao longo da minha vida. Sempre intensamente, até os meus pais falavam: vai com calma, todo dia na igreja. Minha mãe dizia: eu vou construir uma tenda para você lá dentro da IEVAD, você não sai de lá, é durante o dia, é de tarde, é de noite, é na oração, é no matutino, você está em todos os trabalhos da igreja, porque eu entendi a necessidade e a pressa de pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus e alcançar vidas, porque muitas vezes a gente entende que Satanás ele age com uma rapidez, com uma agilidade tão grande, que se a igreja não chegar a tempo, nós não conseguimos alcançar uma alma. Então, por entender a pressa daqueles que sofrem, daqueles que estão em necessidades urgentes, a gente se doa integralmente.
Mas a recomendação é: cuide de si mesmo. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele entende, porque ele é experimentado. Ele era um homem que já tinha uma experiência no ofício. Ele está dizendo: Timóteo, você é jovem, você é forte, você tem saúde, você tem vigor, você tem tempo, mas entenda, estar no reino também é prioritário se cuidar. Olhar para si, entender que você também tem necessidade, entender que você também precisa se priorizar. Enquanto nós olhamos para isso, eu sou terapeuta, trabalho, atendo muita gente, e nós observamos que nesses últimos dias há um aumento do esgotamento físico. Pessoas que estão trabalhando, mas estão extremamente cansados. Ao fazer um estudo rápido sobre aqueles que estão em campo na área do evangelismo e missões, nós descobrimos que 35% das pessoas que estão trabalhando no reino estão desenvolvendo doenças emocionais. Estão mais predispostos a desenvolverem ansiedade, depressão, síndrome de pânico, a desenvolver algum desequilíbrio emocional. E por que isso tem acontecido se a pessoa está vivendo uma vida de oração, aprendendo a palavra, envolvido no reino, na casa de Deus? É justamente porque cuida de outros, mas esquece de cuidar de si mesmo. Então a orientação nessa manhã, para toda essa igreja, é: primeiro, tenha autocuidado. O que é isso? Cuidar de si mesmo. Nós sabemos que precisamos manter uma rotina constante de crescimento físico, espiritual, emocional. Nós temos que viver esse equilíbrio e buscar a todo tempo uma melhoria em todos os setores da nossa vida. Mas muitas vezes essa entrega frenética ao trabalho causa em muitos que estão em campo a negligência da família. Porque nós nos dedicamos tanto e entendemos que precisamos visitar, precisamos fazer a obra, precisamos ir aos presídios, precisamos ir aos hospitais, precisamos alcançar aquele que está enfermo, visitando, pregando, levando o evangelho, levando a palavra. Mas muitas das vezes nós estamos tão comprometidos, tão envolvidos, que esquecemos de cuidar dos nossos, da nossa casa, da nossa família. Não dedicamos tempo de qualidade com a esposa, com o esposo, com os filhos, com aqueles que te cercam. Tem muitos que há muito tempo não visitam a mãe, não visitam a sogra, não visitam os cunhados, não vão na casa dos familiares. Por quê? Porque está intensamente trabalhando na obra de Deus e esquece de cuidar daqueles que o cercam. Então a orientação é: faça, mas primeiro comece a se cuidar. Cuide da tua saúde, cuide, vai ao médico, faça check-up, tenha o cuidado da tua saúde emocional. Nós, principalmente pentecostais, nós negligenciamos isso. Quando eu fui para Caçapava, meu pai vinha num ritmo, ele é acelerado, ele é uma pessoa muito dinâmica, mesmo tendo 68 anos, ele me bota no bolso, ele trabalha muito, tem muito vigor, tem muita força, e ele faz. E eu cheguei ali e comecei a observar algumas coisas. O problema não é fazer. O problema é que eu preciso fazer, mas sem negligenciar a minha casa. Eu tenho que fazer cuidando da minha família. Eu preciso fazer cuidando da minha saúde. Eu preciso fazer entendendo que no reino também existem as pausas. E eu observei durante muito tempo meu pai trabalhar 12 meses no ano.
não ter sábado, não ter domingo, não ter feriado, não ter pausa, e o corpo físico começou a adoecer, e ele começou a ficar muito agitado, muito estressado, sem paciência. Quando chegava dentro de casa, os problemas do dia, ele queria compartilhar dentro de casa. A minha filha dizia: eu vou ser crente assim? Eu vou chegar dentro de casa cheio de problema? Trabalhar no reino é isso? É chegar e ouvir tantas coisas, porque quando Deus te chama, Ele te chamou e Ele te capacita para isso. Ele te dá estrutura física, emocional e espiritual para viver isso, mas nem sempre membros da tua família têm estrutura para receber algumas informações que você, aleluia, passa no cumprimento do seu ofício. E quando ouvem, ficam atordoados. Mas por quê? Ele é um servo de Deus, é um homem de Deus, é um pastor, é um líder, é uma pessoa que está no campo, que está na frente, que está trabalhando, está vivendo essas coisas. Então, a resposta da família sempre era problema, angústia, sobrecarregado, estava muito estressado, estava muito cansado, a saúde desaparecendo. Aí eu falei: pai, para. O senhor não é uma máquina. O senhor precisa se cuidar. Se você adoecer, vai ser prejudicial para o corpo de Cristo. A obra do Senhor vai sofrer. Comece a incluir na tua agenda férias. Comece a incluir na tua semana um dia de pausa. Tenha tempo de qualidade com a sua esposa. É difícil, eu sou filha, virar para um pai e dizer: tenha tempo de qualidade com a sua esposa. Mas eu tive que sentar e dizer: olha, se você não cuidar, você vai ter problema mais à frente. Para um pouquinho, desacelera. Isso não é erro, é autocuidado. Você precisa entender que cuidar do próximo, você primeiro precisa amar a si mesmo. Como eu posso amar o meu irmão e eu não me amo? Eu me coloco em segundo, terceiro, em quarto plano. Ontem, conversando com algumas irmãs, elas disseram: eu estou tão sobrecarregada, eu estou tão cansada, e eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para o meu marido, eu não tenho tempo para algumas pessoas, eu não paro para fazer isso ou aquilo, eu estou o tempo inteiro no reino. Ei, faça! Mas cuide de você. É a orientação bíblica. Olhe para dentro de você nesta manhã. Encontre as áreas de vulnerabilidade. E diga para o Senhor: Senhor, eu preciso de uma intervenção dos céus nessa manhã na minha vida. Eu preciso de ajuda, Senhor. Muitas vezes as pessoas se sentem envergonhadas de dizer: pastor Carlos, eu quero marcar um gabinete que eu preciso conversar. Eu preciso ouvir conselhos. Eu preciso de orientações. Eu preciso de direcionamento. Eu me lembro que aqui na igreja, acho que eu era membro que mais marcava gabinete com o pastor José Rodrigues. Sempre, sempre, sempre. Porque eu tinha necessidade de falar e de ouvir. Hoje é o meu ofício profissional. Eu ganho para ouvir. Porque a palavra, quando você libera, você está se libertando de algumas áreas da sua vida. Então há necessidade de parar, olhar para si, se amar, se cuidar e entender que existem momentos que você precisa se cercar de pessoas e buscar ajuda. Antes que chegue no esgotamento emocional e físico. Eu preciso entender que quando eu me entrego freneticamente no reino e não faço pausas, eu começo a negligenciar algumas áreas da minha vida e principalmente a mim mesmo e a minha família. Então, a orientação é: faça, trabalhe, atue, sirva, mas tire tempo para você. Se cuide, cuide do seu emocional, cuide da sua saúde, cuide da tua família, tenha tempo de qualidade com a sua família. Em alguns momentos da minha vida, eu entendia que eu tinha que carregar o peso todo,
que eu tinha que ficar em silêncio e guardar as minhas emoções, que eu tinha que reprimir e não chorar, eu tinha que ser um braço forte dentro da minha casa, eu precisava auxiliar os meus pais, eu não podia compartilhar os meus problemas, eu tinha que orar, entregar os meus problemas, guardar a minha dor e cuidar daqueles que estavam ao meu lado. De repente o Senhor falou assim: para, você está adoecendo, você está perdendo a força, você está perdendo a saúde. Para, começa a falar o que você está sentindo, começa a compartilhar os seus problemas, traga para perto pessoas confiáveis, divida a carga, aleluia. Timóteo, ele estava ao lado de Paulo, ele tinha alguém com quem contar no reino. Traga para perto aliados, pessoas confiáveis. Talvez não tenha condições de pagar um terapeuta, mas vai lá, traga para perto alguém que você possa declarar as suas causas, os seus problemas, as suas dores, as suas mazelas. Eu sentei uma vez e ouvi muitas pessoas falando num culto em gratidão na minha casa. E as pessoas diziam: Fernanda, você é muito forte. Aquela palavra foi me incomodando, Alex, foi me incomodando. Porque todo mundo que pegava, tinha a oportunidade, dizia: não, eu olho para a Fernanda e é isso, é isso, é isso, é isso. E eu acho ela muito forte. E eu ficava olhando e falei: Jesus, eu não sou forte do jeito que eles falam. Eu não sou isso que as pessoas declaram de mim. Eu não tenho essa fortaleza toda. Eu tenho tantos problemas na minha vida. Eu tenho tantas agruras, tantas dores. Mas por não falar, as pessoas só observavam em mim a fortaleza. Aí teve um dia que o Espírito Santo falou comigo: trabalha a temática do perdão. E eu mudei, eu até falei que a Tia Catinha, que a gente está trabalhando em dezembro isso. Eu parei de fazer musicais de Natal e comecei a trabalhar com temática. E nós começamos a trabalhar com perdão. E o Senhor falou comigo bem assim: exponha a sua vida. Conte algo que ninguém sabe. Mostre que eu sou um Deus que te regenerei, que transformei a sua vida, que te livrei de dores, que te livrei de situações destrutivas, que mudei a tua história e mudei o seu futuro. E aí, quando eu peguei o microfone, eu fui a primeira, acho que eu sou a mais corajosa, e aí foram 4 intercalando com os hinos, falando sobre perdão, e eu iniciei a minha fala dizendo: eu vim aqui hoje para dizer que é possível perdoar, porque eu trilhei o caminho. Até então, está tranquilo, porque todos nós já vivemos uma situação e que precisamos, foi necessário praticar o perdão. Mas quando eu me expus, que eu abri a caixa preta, que geralmente eu só faço isso quando a gente faz imersões com mulheres, que eu assumi a tribuna com a minha família praticamente inteira sentada me ouvindo, olhei para eles e disse: aos 5 anos de idade eu fui vítima de violência sexual. Eu vi o meu pai se derreter na minha frente. Era uma verdade que ele não tinha conhecimento até então, que ele desconhecia. Ele começou a chorar na minha frente, eu tive que desviar o olhar e dizer: aos 5 anos de idade, meu tio me violentou sexualmente. E eu comecei a contar a minha experiência de dor. E eu disse: eu trilhei o caminho do perdão, ainda sem conhecer a Jesus. Eu tive que ocultar a minha dor, porque há muitos anos atrás, quando se falava de violência sexual, era um tabu muito grande no meio da família, então as pessoas tinham vergonha de dizer que alguém da família sofreu violência, abuso sexual. E isso era tão vergonhoso que eles preferiam dizer: não aconteceu nada, esquece. Não fala sobre isso. No meu caso, a minha mãe estava grávida na época, a minha tia disse: não fala não, porque a sua mãe vai perder o bebê, o seu pai vai matar o seu tio, a sua outra tia, irmã da minha mãe, estava grávida, então vai acontecer. Eu era vítima, deveria ser preservada, poupada, cuidada.
cuidada, assistida, mas naquele momento eu não tive suporte, eu não tive apoio, eu não tive orientação, não tive instruções. Eu olhei para toda aquela história e disse: é assim que nós temos que viver. Eu cresci com uma imagem deturpada de família, de relacionamento, porque ainda existia uma dor dentro da minha alma. Comecei a servir a Deus, mesmo sem entender que precisava de ajuda, que precisava de cura, que precisava de cuidado. Eu comecei, aleluia, a buscar esse perdão que Cristo tem liberado para a igreja. E eu disse: Senhor, eu preciso perdoar, eu preciso me libertar disso que me oprime, que traz dor, que traz angústia, que traz amargura. Todos me viam dirigindo trabalho, pregando, ajudando, trabalhando nos evangelismos, servindo no matutino, no ciclo de oração, mas ninguém sabia o que estava acontecendo quando as luzes se apagavam, quando o microfone era desligado, quando eu voltava para a minha realidade, quando eu chegava dentro da minha casa, a dor persistia. Até o momento que eu falei. Quando eu falei, rompeu-se algo dentro de mim. E eu comecei a ser alcançada pela graça. Posteriormente eu descobri que essa mesma pessoa praticou vários outros crimes no meio da minha família, abusando de outras pessoas da minha família, que desenvolveram doenças emocionais sérias. E que ainda não tiveram esse tratamento de Deus, nem psíquico, nem espiritual. Mas quantos de nós temos áreas de vulnerabilidade? Temos vergonha de dizer: pastor Alain, eu fui vítima, eu passei por isso. É difícil? É. É vergonhoso? É. É constrangedor? É. Mas existem pessoas sentadas aqui que têm uma história semelhante à minha. Só não conseguiram romper, dizer: eu fui vítima, mas isso foi no passado, não dói mais. Jesus já entrou, já transformou, já modificou a minha história. Eu não sou coitadinha, eu não estou refém daquela situação. Quem provocou que colhe as consequências? Deus me alcançou e a sua graça regeneradora me transformou. Isso não me torna refém, mas continua adoecendo muitas mulheres e muitos homens que são vítimas de violência. Existem pessoas que têm vergonha de dizer que foram traídas. Existem pessoas que têm dificuldade de dizer que sofreram situações terríveis no seio familiar, que sofrem violência física, que sofrem violência psicológica, que sofrem violência patrimonial, tem vergonha de pedir ajuda, mas nessa manhã o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: cuide de ti mesmo, se priorize, trate das suas emoções, sente no gabinete pastoral e relate o seu problema. Busque ajuda dos seus líderes. Não caminhe sozinho. Não caminhe sangrando. Nessa manhã, tem cura nesse altar. Você não precisa continuar sofrendo sozinha. Você não precisa continuar com essa dor dentro da sua alma. Deus tem poder para reescrever a sua história, tirando esse fardo e te dando alegria para servi-lo com saúde física, espiritual e emocional. 35% daqueles que estão em campo desenvolvem doenças emocionais, depressão, ansiedade, esgotamento espiritual. Por quê? Porque não respeitam o princípio das pausas. Querem se dedicar 7 dias da semana, querem se dedicar 30, 31 dias no mês, querem se dedicar 12 meses do ano. E nós precisamos entender que o nosso corpo precisa dessas pausas. Então, a partir de hoje, você que compõe a equipe do ID Pregar, e você que faz parte desse ministério, entenda que dentro da agenda, eu acompanho a agenda do ID, não tem atividade todos os dias.
Tem dias que não tem atividade. Tire esse dia para descansar. Tire esse dia para conversar com a sua família. Tire esse dia para levar a esposa para jantar fora. Tire esse dia para ir lá beber água de coco na praia. Vocês estão cercados por belezas naturais aqui no Rio de Janeiro. Vai caminhar, muda a tua rotina. Olha para você, vai cuidar do cabelo, vai cuidar da pele, vai cuidar da unha. Vai lá no shopping, dá uma voltinha. Comece a ter tempo para você. O que te traz prazer, leitura. Compre um livro, senta, leia. Você gosta, aleluia, de estar no meio da natureza. Vai lá para a vista chinesa, vai olhar a natureza. Vai para algum parque aqui do Rio de Janeiro, para a Floresta da Tijuca. Eu não sei o que te traz prazer, mas comece a olhar para você. Jesus está nessa manhã aqui dizendo: torne a sua vida como prioridade. O tempo voa. As oportunidades que Deus te dá hoje não vão se repetir. Você precisa aproveitar o hoje. O seu filho está crescendo e você não está acompanhando o crescimento dele. A sua família está se desenvolvendo e você está fora, porque está totalmente ocupada. Entenda, Deus te dá tempo para tudo. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus e da terra. E tem tempo para se cuidar também. No momento em que eu comecei a falar, gente, eu tenho problema, eu tenho dificuldade. Eu só aprendi a orar e a suportar, porque a palavra liberada sobre a minha vida na infância é: fique em silêncio. Não compartilhe os seus problemas. Vença em silêncio. Palavra liberada. Essa palavra me alcançou. E por isso, eu aprendi que eu tinha que ser forte o tempo todo. Eu aprendi que eu tinha que suportar tudo o tempo inteiro. Que eu tinha que me silenciar em meio à minha dor. E eu comecei a desencadear alguns problemas no meu organismo que não tinha cunho físico. Fazia check-up, fazia revisão anual, passava por vários especialistas e ninguém descobriu o que eu tinha. Quando eu sentei e entendi que eu precisava cuidar das minhas emoções, Deus mudou o quadro da minha história. Entenda, você não precisa suportar essa dor em silêncio e nem sozinha. Nessa manhã, o Espírito Santo te diz: cuide de ti mesmo. Porque cuidando de você, você conseguirá cuidar da sua família. Através do que Deus fará na tua família, Deus alcança outras famílias. Porque olham para a tua família como referência, como diferencial. Eles são unidos, eles têm amor, eles têm respeito. Eles estão ali, um cuidando do outro, um zelando pelo outro. Então você consegue alcançar pessoas para Cristo sem mesmo abrir a sua boca, pelos seus exemplos. Precisamos. A Bíblia fala, e o texto que eu li, no versículo 12, diz que nós precisamos ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. E quando eu falo de cuidar de si mesmo, eu não estou dizendo que é negligenciar o reino de Deus, não, senhores. Porque quando eu estou intensamente no reino, muitas vezes eu não detecto os problemas que eu estou enfrentando. Eu perco foco, eu não consigo identificar as áreas críticas da minha vida. Eu não consigo olhar para as pessoas. Eu acho que se eu parar, eu estou perdendo tempo. Eu escutei isso muito do meu pai. Eu não posso parar. Eu estou perdendo tempo se eu ficar aqui dentro de casa, ou se eu passear, ou se eu viajar. Eu estou perdendo tempo. Mas o que eu tentei, e ele entendeu, graças a Deus, e hoje em dia ele pratica, é levá-lo a entender que as pausas são necessárias, que ele precisava sentar, descansar. Aprendi isso com o pastor José Rodrigues, todo ano tira viagem, vai para o Nordeste, só não me levou ainda com ele, mas está tudo certo. Todo ano ele vai para o Nordeste, aí só fala: minha filha, estou indo viajar e descansar um pouquinho. Aí, ó, diante da igreja, ele já está me convidando, já começou a ficar bom, pastor. Começou a ficar bom. Então nós precisamos entender isso é muito importante.
Quando eu me sobrecarrego de atividades, o que acontece? Eu começo a me enfraquecer, porque vai ter áreas da minha vida que vão ficar vulneráveis. Então, o ritmo que eu tinha de oração, eu começo a diminuir, porque eu não tenho tempo para orar. A minha leitura diária da Bíblia, eu começo a reduzir o tempo, porque eu estou sobrecarregado, não tenho tempo para parar e estudar a palavra. Muitas vezes a gente escuta obreiros e obreiras, pessoas que estão envolvidas no reino, dizendo: eu vou pregar, mas eu não tive tempo de estudar. Eu vou ensinar, mas eu não tive tempo para estudar. E aí nós olhamos e observamos que essa pessoa está tão sobrecarregada que algumas áreas da vida dela estão se tornando vulnerável, porque o tempo que ela tinha de oração, reduziu. O tempo que ela tinha de leitura e de estudo bíblico, reduziu. O tempo que ela tinha de meditação, reduziu. Consequentemente, ele começa a ficar fraco, porque ele está dando, mas não se reabastece. Uma vez ouvindo o pastor Josué Gonçalves ministrando ali, ele disse: é necessário fazer as pausas, sente para ouvir, não fique o tempo todo achando que você tem que ser o pregador, o veículo da palavra. Você também tem necessidade de sentar e aprender a palavra de Deus, ouvir aqueles que já estão há mais tempo no ofício, no ministério, sentar e adquirir conhecimento. É muito importante. Porque quando eu chego na estatura de pensar que eu já adquiri a maturidade suficiente, eu já cresci o suficiente, eu não preciso estudar mais, é semelhante a um fruto. Quando ele chega no seu tempo de produção máxima, de maturidade, ele não tem mais o que se desenvolver. O próximo passo é o apodrecimento. Quando o cristão, quando o evangelista, quando o missionário entende que ele não precisa orar mais, que ele não precisa jejuar mais, que ele não precisa mais ler a Bíblia, o que é que vai acontecer posteriormente? Ele vai regredir, e aquele que pregava na unção, que profetizava, que tinha revelações, começa a não ter mais, aí vive dizendo: no passado eu falava isso, isso e isso, no passado Deus me usava assim, 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 mas o que aconteceu? Reserva vazia. Descuido com a vida espiritual. Cuida de todos, mas não cuida de si. Ensina e inspira a todos, esquece de fazer o mesmo a si. Então nessa manhã é simples a palavra: cuide de ti mesmo. Está na obra, mas tenha tempo para buscar a presença de Deus. Está na obra, tenha tempo para orar. Está na obra, tenha tempo para meditar nas Sagradas Escrituras. Está na obra, tenha tempo para cuidar da tua saúde. Está na obra, tenha tempo para cuidar da tua saúde emocional. Eu entendo que todos nós, quando iniciamos a obra do Senhor, queremos nos afirmar. Queremos o reconhecimento. Bom, o melhor que seja, é difícil declarar isso, mas a gente chega, a gente quer, né? A irmã, você quer se tornar uma bênção como a irmã fulano, irmão ciclano. Então você tem aquele desejo de autoafirmação. Mas o que nós não podemos esquecer é que Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, assim o homem aguça o rosto do seu amigo. Você cresce junto com o crescimento do seu irmão. Porque um ferro afia o outro ferro. Pastor Paulo, ele complementa o pastor Alain. Pastor Alain complementa o pastor Guto. Então, é um afiando o outro. Nós precisamos entender que no reino, melhor é caminhar em dois do que sozinho. Você caminha muito mais rápido se você tem alguém ao teu lado. Então para de se isolar, para de achar que você não pode andar com fulano nem com ciclano, não. Cola nele e vai caminhando avante, porque um ajuda o outro no reino. Elias tinha Eliseu, Paulo tinha Timóteo.
Moisés tinha Josué, tinha Arão, tinha Jetro. Nós precisamos de pessoas. Mas o grande problema é que nós temos que renovar o nosso entendimento. A nossa mentalidade tem que ser renovada. A gente fala sobre metanoia o tempo inteiro em cima do altar. A gente explica a necessidade da renovação da mente. Mas o tempo inteiro as pessoas querem ficar naquela caixinha achando que aquele formato é bom para ela. Não, amplie os seus horizontes hoje. Amplie a tua visão hoje. Amplie o seu conhecimento hoje. É tempo de crescer. Hoje está bom, amanhã vai ser melhor. Alabaxuri cantarabaxuri andale. Eu adiei muita coisa na minha vida em detrimento do reino. Uma delas era fazer psicologia, que era o meu sonho desde a infância, e eu fui protelando. Meu pai chegou e falou: Fernando, eu preciso que você assuma a parte técnica da instituição. Tá bom, vou fazer serviço social. Não gostava, mas era necessidade. Eu tive que assumir mais responsabilidades. Eu tive a necessidade de fazer 3 pós-graduação na área da dependência química para me qualificar e entender o público que eu estava trabalhando. Não era aquilo que eu queria, mas em detrimento da necessidade eu priorizei os outros e me coloquei em secundário. Isso dali foi me incomodando. Há 3 anos atrás eu parei e falei: peraí, eu já não tenho 18 anos, o tempo está passando. E eu estou vivendo os sonhos dos outros e não estou vivendo o meu. Tem alguma coisa errada comigo. E eu parei e fui orar. E eu olhava para as circunstâncias. Eu dizia: eu não tenho condições, eu não tenho recurso. Como é que eu vou voltar a fazer faculdade? E eu resolvi romper. Porque quem tem fé também tem que ter atitude. Eu dizia: Senhor, o meu salário não é compatível, como é que eu vou fazer para ter essas graduações, para me estudar mais, para me crescer? Senhor, aí eu olhava a minha filha já chegando quase na faculdade, eu dizia: meu Deus, e agora? Eu acho que meu tempo passou, e de repente o Senhor falou comigo: não, o tempo é hoje. Tome uma atitude agora. Se priorize hoje. Viva o melhor da sua vida hoje. Chega de colocar para amanhã. Chega de colocar outros à tua frente. Hoje o Espírito Santo te diz: cuide de ti mesmo. Ninguém pode fazer por você o que você pode. Aí eu sentei e falei: estou mudando a minha agenda. Vou fazer pós-graduação em psicanálise clínica. Aí meu pai falou: como você vai ter tempo? Você trabalha aqui, você está fazendo isso, você não vai ter tempo. Eu falei: vou. A minha prioridade hoje vai ser realizar os meus sonhos. O que vem depois vai ser secundário. Nós vamos ajustar o tempo dentro do meu cronograma. E aí eu fiz 2 anos de psicanálise clínica diariamente. Terminei, aí fui fazer terapia sistêmica familiar. E aí achei que não era suficiente. Falei: e aí, Senhor, a psicologia, eu não tenho recurso, não tenho dinheiro. O que Deus fez? Deus me despertou. Ele só queria uma reação. Uma reação. Quando eu me posicionei, veio o recurso. E eu comecei a fazer psicologia, que era o meu sonho. Pensa em alguém que chega numa sala de aula assim, boba. Ai, querendo aprender tudo, extasiada, porque eu estava vivendo o meu sonho. Era o meu tempo. Então eu priorizei tantos outros e eu estava envelhecendo sem viver aquilo que eu desejei para a minha vida. Entenda, mulher, homem de Deus, dessa manhã, aleluia, nessa manhã você precisa renovar o seu entendimento. O que você deixou como secundário na tua vida, o que você tem deixado como segundo plano na tua vida, hoje é manhã de despertamento. Renove o seu entendimento, volte a estudar, se qualifique, busque realizar aqueles sonhos de infância, porque o tempo passa. Muitas de nós vivem em função do marido, vivem em função dos filhos, e aí vai se deixando de lado. Mas nessa manhã Deus está dizendo: você tem capacidade de cuidar do seu esposo, de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família e realizar os seus sonhos. Então, que o Espírito Santo nessa manhã, eu já estou terminando, ele possa te despertar. Primeiro, para reconhecer suas áreas de vulnerabilidade.
Estar em campo não significa estar imune de problemas físicos, espirituais e, principalmente, emocionais. Traga para perto aliados, amigos, confiáveis, que você possa compartilhar as agruras da vida, que você possa dividir as cargas. Terceiro, tome medidas protetivas. O que é isso? É aquelas atitudes que previnem problemas físicos, espirituais e emocionais. Quais seriam elas? Prática de exercícios físicos. Você vai estar melhorando a sua qualidade de vida. Cuide da sua alimentação. Nem tudo que é gostoso, que é bom, a gente pode comer todo dia. Então, nós temos que começar a pensar na nossa alimentação. Respeite as pausas e o descanso. Você não é máquina, precisa fazer pausa. Uma outra coisa que é muito simples, mas anexe na tua agenda um momento de lazer, de descanso. Faça algo por você. Uma outra medida protetiva é a leitura bíblica. Você está levantando bandeiras de defesas espirituais. Tenha tempo para o seu devocional, para a sua oração e traga para si mentores. Em um outro tempo e outra fase da minha vida, eu vivei um momento de muita vulnerabilidade. Quando eu passei, antes do meu divórcio, pós o meu divórcio, a situação em si era muito complicada. Meus amigos sabem que eu não tenho dificuldade de falar sobre isso, de me expor, de falar, até porque isso é muito bem resolvido dentro de mim. Graças a Deus por isso. Mas uma das coisas que me fez muito bem foi ligar para o meu pastor e contar para ele: pastor, eu estou com um problema, preciso de ajuda. Não está fácil passar por isso, não. Eu passei 11 anos orando, mas agora eu preciso de ajuda. Pastor José, ele talvez nem se lembre, mas ele atravessou 340 quilômetros, no outro dia ele estava lá. Eu precisava daquela ajuda, daquele apoio, daquele braço. Como é bom você estar em momento de dificuldade e o seu pastor te ligar. Vou aproveitar e já vou fazer uma chantagem emocional. Sábado que vem tem evento lá na instituição. E seria muito bom receber os nossos pastores lá. Não é? Estar em campo missionário é difícil, gente. Estar longe da minha igreja é difícil, gente. Pensa que a gente não sente saudade, não sente vontade de estar aqui no culto, ouvindo o pastor trazendo um ensinamento, ouvindo o ministério de louvor, estar junto de amigos, estar no meio de círculo de oração. Você está lá, se expondo em campo, mas encontra muita dificuldade, entre elas a solidão. Isso tem matado muitos homens e mulheres de Deus. Estão envolvidos e estão no meio de tantas pessoas, mas se sentem solitários. E uma das coisas que meu pai se queixa é de não ter os obreiros da IEVAD lá. Então eu vou, como ele não veio, eu vou falar em nome dele. Libere o ID pregar. E tá, pastor, sábado que vem? Se possível for, venha junto. Leve o pastor Carlos Pedro, leve o Paulo, leve o pastor Alain, leve uma comitiva de pastores, porque são 20 anos do nosso congresso, gente. Não é 2 dias, nós perseveramos. Há 7 anos atrás eu estava nesse altar pedindo oração, dizendo: eles querem fechar a instituição, e nós estamos sob ataque. Deus deu a vitória, vencemos, sobrevivemos. Agora nós estamos vivendo outro tempo, outro ataque. Saia da propriedade, desocupe. Nós queremos cancelar o comodato. A igreja vai ficar sentada aqui vendo Netflix? Não. Vocês vão lá para Caçapava e vão declarar: Jesus é poderoso, Ele é fiel. Nós somos corpo. Eu sou corpo dessa casa. Se eu ficar com o dedinho fora do corpo, pastor Carlos, vai apodrecer meu dedo. Então o senhor tem que me visitar mais. Não é, Guto? Me visitar mais. Falei com ele ontem. É meu amigo, é o meu líder, meu pastor. Preciso, é necessário. E eu quero finalizar dizendo: aprenda a dizer não. Nem todo convite que você receber é de Deus. Nem toda porta que se abre foi Deus que abriu. Nem toda oportunidade que a gente olha e diz: uau,
é a minha chance. Nem todas é Deus quem fez. Existem visitas que você vai ter que dizer, eu não posso ir. Existem reuniões que você vai ter que dizer, eu não posso estar presente. Existem momentos que você vai ter que olhar para você e entender que nesse momento você precisa se cuidar. Eu pedi perdão ao meu líder hoje, porque eu falei, eu não pude ir no evangelismo ontem de manhã e nem participar do café, mas eu não sou Nutella, tá, pastor? Estou atenta que o senhor falou ontem. Não é isso. É porque eu estou vindo de um quadro de saúde que não é muito favorável. Há um risco muito grande da cirurgia, se eu fizer, e se eu não fizer, também tem consequência. Então, eu estou orando e estou pesando na balança. Porque eu fui fazer um único exame, precisava fazer um último exame para a cirurgia, e esse exame foi cancelado 7 vezes. Eu não espiritualizo tudo, não, mas eu acendi um alerta e eu falei, eu tenho que orar um pouco mais, antes de tomar essa atitude. 7 vezes cancelar no plano de saúde um exame, eu achei um pouco estranho. E eu entendi que eu não podia pegar sereno e não podia ficar naquela temperatura de ontem e de hoje. E eu fiquei na base em oração, mas também não fiquei dormindo, não, tá? Fiquei orando por todos, escutei o pastor Carlos falando na cozinha. Lá, eu estava na suíte, escutei. Então, eu estava atenta a tudo. Mas você precisa entender que algumas oportunidades você não vai poder dizer sim. Você não vai poder estar presente. Você precisa respeitar os limites do seu corpo. Então, Provérbios diz, no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, aprenda que se priorizar não é pecado. Olhar para você e ter um autocuidado não é erro. Você está cuidando do templo do Espírito Santo. E para me amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. E quando eu negligencio a minha vida, eu estou cometendo pecado, porque não estou cuidando do templo do Espírito Santo. Então, entenda, pausas são necessárias, a sua família é importante, acenda aí um sinal de alerta e passe a cuidar um pouco mais da sua família. Tenha tempo de qualidade com os seus, priorize o seu lazer, as suas férias, as suas pausas, e, se possível for, traga para perto pessoas confiáveis. Eu disse e não concluí, e já estou finalizando, que no meu tempo pós, quando eu tomei a decisão do meu divórcio, que eu conversei com o meu pastor, no mesmo dia que aconteceu, e que ele foi para lá, que eu expliquei todo o contexto, que eu poderia falar nesse altar, que eu não tenho problema de verdade de falar sobre esse assunto, porque traição não é problema da vítima, é problema de quem traiu. Então, nós não podemos ficar refém de uma situação como essa. Então, se liberte daquilo que te aprisiona. Você é melhor do que isso. E Deus tem um futuro extraordinário para você. Viver uma situação conflituosa na vida não significa levantar a bandeira para o pecado. Eu estou há 11 anos separada e isso não me habilita a pecar. Isso me habilita a me aproximar do Senhor e buscar do Senhor fortalecimento. Você acredita no futuro, no casamento? Lógico. E se meu futuro esposo estiver sentado aqui, glória a Deus. Não estou limitado a isso, gente. Acredito na família, eu acredito na felicidade. E eu acredito que você não nasceu para ser vítima de um opressor. Eu acredito. Em breve, eu acho que eu tenho pouco serviço, já estou finalizando, já vou até pegar minha Bíblia. Eu vou estar abrindo um projeto novo. Eu quero que vocês orem por isso. Já comecei a iniciar esse projeto, Hope, que significa esperança. É um projeto que eu vou abrir em São José dos Campos, já estou escrevendo, e ele já está acontecendo há 1 ano e 2 meses, de forma física. Nós vamos dar suporte a mulheres vítimas de violência sexual, psicológica, patrimonial, psicológico, todo tipo de violência. Esqueci uma agora. E aí nós vamos dar o suporte psicológico, o suporte jurídico, profissionalizar essas mulheres e apresentar o evangelho para elas. Porque Deus é um Deus que te quer feliz por completo. Se tem alguma área da tua vida que está incompleta, que está te trazendo dor, que está te trazendo mal, nessa manhã é manhã de restauração. Deus tem poder para reescrever a sua história. Não aceite ficar aprisionada pelo medo, pelas doenças emocionais. Rompa nessa manhã.
Ocupe os pastores dessa igreja. Marque gabinete. Incomode. Eu preciso de ajuda. Lá nós temos 4 psicólogos que cuidam de todos os internos e principalmente dos monitores. Porque cuidador precisa de cuidado. Está na obra, se você está no ID Pregai, você pode me chamar lá no privado, que eu estou à disposição para servir vocês gratuitamente, porque a sua saúde emocional é importante para o pastor Alain, para mim, para o pastor Zé Rodrigues, e eu tenho certeza